Boa noite. A graça de Deus seja com todos. A paz do Senhor Jesus alcance sua vida. Estamos aqui mais uma noite com palavras de vida eterna. Um alento para a sua alma, uma direção para o seu caminho, um propósito para a sua vida. Movido pelo coração de Deus. Você pode ter certeza. Tudo que for dito aqui, tudo que for providenciado para você, será para crescimento pessoal, para crescimento espiritual, emocional, físico, mental, para a saúde, porque nós estarmos bem sentimentalmente também influencia na área da saúde. Em nenhum momento eu quero entrar em processos científicos, termos teológicos, mas vamos falar de Cristo mais uma vez. Falar daquele que nos amou a tal ponto de se entregar por nós. Amém? Quero ler para vocês nesta noite Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40. Quero trazer a você que a busca pelo conhecimento traz vida. A busca pelo entendimento da palavra de Deus traz vida. E essa palavra, ela é viva. Ela é viva. Jesus cumpriu toda a Escritura. Então, assim, Ele nos dá, quando Ele sobe aos céus, Ele nos dá o seu Espírito. O Espírito de Deus que habita em nós é capaz de fazer com que nós possamos ter revelações, entendimento dentro dessa palavra para a nossa alma. Por isso a importância da leitura, por isso a importância de buscar em Deus o conhecimento da palavra. Lucas, capítulo de número 2, versículo 40, diz assim: O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No versículo 42, diz assim: Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Quero identificar duas coisas aqui nessa pequena passagem. Jesus tinha 12 anos de idade. A palavra diz que ele se enchia do conhecimento e também diz que a graça de Deus era sobre ele. A graça é o favor. A graça é aquilo pelo qual nós não fizemos para merecer, mas recebemos. Nós recebemos o favor imerecido. E isso é maravilhoso, porque está disposto nas nossas vidas para todos nós. Quando Jesus se entrega por nós, Ele dispõe a graça a nosso favor. Por isso somos salvos, pela graça, não pelas obras. Nossas mãos não são capazes de produzir o valor da salvação. Foi pago com sangue. O sangue daquele que é perfeito, o sangue daquele que não tem falha, não tem pecado. E isso não tem como comprar. Não importa o seu esforço, não importa o meu esforço. Não tem como comprar. Mas ele também deixa para nós o favor e a graça de Deus que recai sobre nós. Um favor que Deus nos faz, nos traz sabedoria, nos traz entendimento, direcionamento na sua palavra, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos permanecer em meio às dificuldades. Qualquer área da sua vida, qualquer área onde a minha vida e a sua vida seja atingida, Deus tem a condição de sarar pela sua palavra. Eu quero fazer também aqui uma menção que diz no versículo 46, depois de 3 dias acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. 47, todos os que ouvia admiravam-se da sua inteligência e resposta. Irmãos, como o próprio texto diz, ele se enchia de sabedoria. Significa que ele procurava a sabedoria, ele procurava. A própria palavra de Deus diz: aquele que é falto de sabedoria, pedir a Deus que de graça o dá, mas pedir não duvidando. Se eu creio na palavra, se eu creio naquilo que Deus deixou para mim, eu busco ser direto nessa palavra.
Eu busco essa palavra com todas as forças, com tudo aquilo que eu posso oferecer. E a fé é o princípio disso. Porque embora eu não veja as coisas acontecerem no mundo espiritual, eu tenho a certeza, a convicção que aquilo é real, que essa história é real, que o que está contado aqui são fatos reais. Como nós vimos filmes, às vezes, de fatos reais, está escrito ali fatos reais, mas nós não presenciamos, mas cremos que aqueles fatos são reais. Assim é a palavra. Nós não presenciamos a vida de Cristo, nós não presenciamos a vida dos apóstolos, mas cremos que aquilo é real. Nós cremos num Deus que formou todas as coisas, nós cremos num Deus do impossível. E isso é real. Essa é a fé. A fé pela qual eu sei o que eu estou lendo, eu creio naquilo que eu estou lendo, agora eu preciso pôr em prática. Aí é que entra a parte que é um pouquinho mais difícil. Porque para pôr em prática eu preciso de esforço, eu preciso de rejeições na minha vida, daquilo que não faz parte de mim mais, para poder aplicar uma nova vida, uma nova disciplina. E essas rejeições, às vezes, elas lutam contra essa verdade. Elas não querem se separar de você. O pecado, ele não quer se separar da vida do ser humano. A carne, ela não se converte. Essa é uma palavra, uma frase aonde virou ditado. A carne não se converte. Realmente, irmão. Tudo que foi provado no mundo está registrado na carne. Todos os prazeres e desejos que já sentimos lá fora, seja com droga, seja com bebida, seja com prostituições, elas estão registradas na carne. Isso geraram emoções pelo ambiente e geraram sentimentos que ficam armazenados. E quando nos deparamos com esses ambientes, esses desejos e essas vontades, pensamentos afloram. Satanás, por sua vez, lança as setas. Se nós não tivermos essa palavra guardada em nós, somos fatídicos a cometer os erros. Por que as pessoas às vezes não deixam de sair daquela rodinha? Por que as pessoas não deixam às vezes de sair daquele bar onde estão os amigos? Muitas pessoas ao qual eu já evangelizei, elas falam, eu quero largar aquilo, eu quero mudar, eu quero sair disso, mas eu não consigo. Realmente, por si só, o ser humano não tem essa força. Por si só, o ser humano é incapaz de se livrar do pecado. Mas Deus deixa uma saída para nós. Deus deixa uma plataforma de informações. Só que eu preciso ir até ela. Eu preciso pegar essa palavra, eu preciso ler, eu preciso me esforçar. Se eu não fizer isso, não acontece. Esse exemplo de Jesus aos 12 anos cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, não é porque ele nasceu assim. Ele não nasceu com conhecimento, ele não nasceu com a sabedoria. Ele se interessou por aquilo, porque até na época do nascimento de Cristo, isso também era difundido entre os povos, que existia um Deus, existia uma palavra. E ali dentro, estudando, conhecendo as Escrituras, ele descobriu a sua identidade. Ele descobriu que os profetas falavam dele, a sua mãe também, por sua vez, falou a ele como ele veio, como ele foi gerado, de quem ele foi gerado. E ali ele se empenhou por essa busca. Nós, às vezes, nascemos não em berços evangélicos ou católicos, nós não recebemos essa palavra, porque até o catolicismo, o espírita, seja quem for, já ouviu falar de Deus. Ouviu falar que existe um Senhor nos céus que fez todas as coisas. Mas só fica nisso. Só fica nisso. A gente só sabe de ouvir falar por alguém que tem um Deus. Não buscamos o conhecimento, não nos aprofundamos no conhecimento, não nos aprofundamos na leitura das Escrituras para podermos direcionar a nossa vida. Essa palavra mostra que até o menino que se dedica consegue alcançar tal sabedoria a ponto de gerar em seu coração uma satisfação tão grande de servir a esse Deus, de cumprir o seu chamado, a ponto de não se corromper para lado nenhum.
E assim é comigo e com você, não tem a idade. Se uma criança pode, o mais velho também pode. Precisamos ouvir que tem um Deus, precisamos crer nesse Deus, precisamos crer nas Escrituras. E ali nós desempenharmos esse papel de busca, esse papel de buscar um relacionamento, buscar em Deus uma saída, para que nós possamos sair dessa velha natureza e que nós possamos obter em nós a natureza de Cristo. Deus te amou, me amou e entregou seu Filho por nós. A mensagem dessa noite é busque, dê prioridade às Escrituras, dê prioridade a Deus na sua vida. Dê prioridade ao conhecimento. Ninguém pode roubar de você ou tirar o conhecimento. Eu sou grato pelo conhecimento adquirido. Mesmo tendo passado por muitas dificuldades, eu lembro ali que aos 6 para 7 anos eu entrei no colégio e eu não fiz jardim de infância, nem fiz o CA, que na minha época era o CA. Hoje faz primeiro, segundo, terceiro ano de infância, depois vai para a primeira série, que agora tá tudo diferente. Mas eu não entrei, eu já fui direto para a primeira série, eu já sabia ler e escrever, graças à minha tia Jaci, que é professora. E ela ali com muito carinho, muito amor, ela me ensinava ali o português. E foi onde eu mais me instruí, mais me dediquei, foi no português. Eu tenho uma boa interpretação de texto graças a ela, por esse conhecimento que foi injetado no meu coração. Esse conhecimento, junto com a vontade de ler, junto com a vontade de despertar e descobrir o que tem nas Escrituras, tem me feito crescer. Porque conforme eu busco, uma vez que eu estendi a mão, aceitei Jesus e tenho o Espírito de Deus dentro de mim e me instrui pelo caminho do conhecimento, da sabedoria dele, não minha, sabedoria dele, porque a minha sabedoria humana é falha, mas a sabedoria dele é perfeita. Por muitas vezes, pela minha própria consciência, pela minha própria sabedoria, eu entrei em caminhos aonde não voltaria mais se não fosse a misericórdia de Deus. Isso não é porque eu sou preferido ou sou escolhido de Deus, não, misericórdia. Misericórdia de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, está sobre nós. Ela alcançou a todos nós, a misericórdia do Senhor. E ali por muitas vezes fui chamado, muitas vezes fui convidado a estar numa igreja e eu resistia a isso, eu não queria estar em igreja, eu queria viver a minha vida. Só que as minhas escolhas, minhas decisões por mim mesmo me levaram a lugares terríveis, terríveis. Então, passando por todo esse vale, por todo esse processo, um dia eu encontrei Jesus. E ali eu descobri que era mais simples do que eu pensava. Eu pensava que estar ali, me render a Cristo, ir na igreja seria um fardo, porque eu teria que largar tudo aquilo que eu gostava, tudo aquilo que eu queria para aquele momento. E me apresentaram Cristo da maneira do venha como estás. Venha como estás. E eu simplesmente entreguei o coração para isso. Fui como eu estava. E eu nunca esqueço daquele dia, eu cheguei na igreja, tinha um amigo meu chamado Alex, e quando ele me viu ali, ele me deu um abraço, e eu falei, meu Deus, eu me senti como se o próprio Deus estivesse me abraçando, e falado assim para mim, não temas, eu sou contigo. Aleluia. Deus é contigo. Se essa mensagem está chegando até você, está chegando até o seu coração, porque Deus é contigo. Deus quer uma atitude. Deus quer uma renúncia da sua parte.
E naquele dia eu lembro que quando fizeram o apelo para eu aceitar Jesus, eu fui e ele veio abraçado comigo, feliz, muito feliz da vida. Ele estava muito alegre, muito feliz, porque ele já tinha encontrado o caminho e ele sabia que era bom a atitude que eu estava tomando. E ali eu lembro de eu ter chorado muito, porque Deus me trouxe à tona tudo aquilo que eu pratiquei, todas as coisas erradas que eu fiz, todas as decisões. Não foi ninguém que me apontou. Ele mesmo trouxe em mim as lembranças de que eu não precisaria estar sofrendo da maneira que eu estava sofrendo, que eu não precisaria estar passando por aquilo que eu estava passando. E ali eu estendi a mão, aceitei Jesus. Mas ao mesmo tempo, eu procurei a leitura da palavra. Procurei o conhecimento. Procurei entender e conhecer esse Deus. Mas não foi fácil, irmãos. Não foi 1 ano, não foi 2, até eu chegar aqui hoje. Eu, durante 6 anos ali, batalhando, correndo atrás do Senhor. Mas um dia, por falta de conhecimento, estrutura na palavra, experiências de poder com Deus, eu tive muitas. Mas o que fortalece o coração do homem é a palavra. Se não tiver uma palavra, você é derrubado. Eu fui derrubado pela ganância. Fui derrubado pela ganância. Aos poucos, conforme nós formos desenvolvendo esse canal, desenvolvendo as pregações, eu vou te contar o meu testemunho. São muitos testemunhos, são muitas experiências, são muitas dores. E essas dores hoje não dói mais, são crescimento. Mas eu não estou dizendo para você que eu passei para você não passar, que Deus tinha esse projeto de eu viver isso para você não viver. Não. Eu vivi isso porque eu escolhi mal, escolhi errado. Agora, pode ser exemplo para que você não faça as mesmas escolhas. Mas não significa que Deus pune um para livrar o outro. Deus não quer que ninguém se machuque. Deus não quer que ninguém chegue até Ele demolido. Sabe? Demolido pela vida. Mas sim que chegue até Ele com o coração contrito, quebrantado, reconhecendo que não somos nada sem Ele. Eu agradeço a Deus pela vida de hoje, agradeço a Deus pelo conhecimento que eu adquiri hoje. Isso tem me feito perseverar nas minhas lutas, ultrapassar e derrubar barreiras e muralhas que já se levantaram na minha caminhada. Tive muitas percas que não precisariam ter acontecido. Mas hoje eu entendo que ninguém teve culpa dessas percas, a não ser eu mesmo. Eu era inabilitado para lidar com a sociedade, com a família, com as correções na minha casa, com as regras. Eu era inabilitado para lidar com o mundo, comigo mesmo principalmente. Mas através do conhecimento e da sabedoria, Deus te reabilita e ainda te reabilita a ser mais, não só para si mesmo, mas para o próximo. Porque através da nossa transformação, Deus trabalha também em outras vidas. Que Deus possa alcançar a sua vida hoje. Que Deus possa alcançar a sua casa, o seu lar e o seu coração. A palavra de hoje fica no seu coração, busque a Deus. Busque a Deus. Amém? Te peço que compartilhe essa mensagem, que toque no sininho, para você receber as mensagens diárias que eu vou estar postando diariamente. Te peço que compartilhe para que essa palavra, conforme ela for ganhando peso, conforme ela for ganhando o revestimento, uma revelação de Deus, ela possa alcançar corações e isso possa trazer aquilo que a pessoa que ouvir necessita, aquilo que a pessoa precisa ouvir para ser liberto, para ser livre. Não porque
sou eu ou outro pastor que estão falando, mas porque Deus é mais. Porque Deus quer isso, Deus quer a salvação da humanidade. Deus quer o amor mútuo entre os homens. É isso que Deus quer. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe seus projetos, seus sonhos. A palavra de vida eterna hoje termina assim: busque a Deus. Pai, abençoa o teu povo nesta noite. Que essa palavra possa chegar a Deus com eficácia aos corações. Que a palavra de buscar, conhecer, ó Deus, adquirir conhecimento, para que o Senhor habite, ó Deus, funcione em cada vida, funcione em cada coração, seja um desbloqueio, Pai, para que as pessoas possam alcançar, ó Deus, o conhecimento do Senhor. Te agradeço por essa oportunidade. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar as famílias, abençoar os lares, para a honra e glória do seu nome. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Fiquem em paz, que Deus abençoe vocês e até amanhã no próximo vídeo. Um abraço.